Olá, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Reflexões Estoicas. Você já se sentiu incapaz de dizer não? Aquele nó na garganta quando precisa colocar um limite? A frustração de ter suas necessidades ignoradas porque você não conseguiu comunicá-las? Se a resposta for sim, você não está sozinho. Vivemos em um mundo que muitas vezes confunde autoafirmação com agressividade, e a ansiedade de expressar quem somos e o que queremos pode nos paralisar. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho diferente? Um caminho onde você pode se afirmar com calma, dignidade e clareza, sem precisar levantar a voz ou sentir o coração acelerar. O estoicismo, essa filosofia milenar que nos ensina a viver com sabedoria e virtude, oferece ferramentas poderosas para essa jornada. E não se trata de se tornar uma estátua impassível. Pelo contrário, é sobre dominar a arte de se expressar de forma autêntica e eficaz, mantendo a paz interior. Hoje, vamos mergulhar juntos no caminho estoico para uma autoafirmação saudável. Prepare-se para descobrir como a virtude, a sabedoria e o controle sobre o que é seu podem transformar sua forma de se relacionar com o mundo. Fique comigo, porque o que você vai aprender hoje pode ser a chave para finalmente encontrar a voz que você tanto procura. Lição 1. O Círculo da Influência e a Lei de Bronze. Vamos começar com um dos princípios mais fundamentais do estoicismo: a distinção entre o que podemos controlar e o que não podemos. Essa é a base de tudo. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, nos deixou uma lição que é como uma bússola moral. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. E aqui está a pergunta de ouro. O que exatamente está sob nosso controle? Nossas opiniões, nossos julgamentos, nossos desejos, nossas aversões e, acima de tudo, nossas ações. O resto está fora do nosso controle. As reações dos outros, a forma como eles nos percebem, o que eles fazem ou deixam de fazer. Tudo isso está fora do nosso círculo. Muitos de nós, quando tentamos nos afirmar, ficamos presos na ansiedade sobre a reação do outro. O que ele vai pensar? Será que ela vai ficar chateada? Será que eu vou perder a amizade? Essa preocupação excessiva com o que está fora do nosso controle é a raiz da nossa incapacidade de nos expressarmos livremente. É como tentar nadar contra uma correnteza furiosa. É exaustivo e inútil. A chave é focar apenas no que você pode controlar: a clareza da sua intenção, a gentileza das suas palavras e a firmeza da sua posição. O resultado, a reação do outro, não é problema seu. E essa, meu amigo, é a sua liberdade. A autoafirmação estoica começa quando você entende que sua responsabilidade é sobre a sua própria ação, não sobre a reação dos outros. Quando você se expressa, você está exercendo uma virtude. Você está sendo honesto consigo mesmo e com o outro. E essa é a única coisa que realmente importa. Pense nisso. Se você fala com calma, com respeito e com clareza, o que mais você poderia fazer? A reação do outro é uma escolha dele, e não o reflexo do seu valor ou da validade da sua necessidade. Sêneca nos lembra que o que não te torna melhor, não te torna pior. Ou seja, o julgamento alheio sobre a sua autoafirmação não diminui sua virtude ou a sua dignidade. Pelo contrário, uma pessoa que reage com raiva a um limite saudável está apenas revelando o próprio caráter. E isso não é sua culpa. Quando você age com virtude, com coragem para falar a verdade e com justiça para respeitar a si mesmo, você está agindo no seu círculo de controle. E é aí que a verdadeira força reside. A lei de bronze do estoicismo, se me permitem, é esta: firmeza na intenção, flexibilidade no método. A sua intenção de se afirmar é inegociável, porque ela vem do respeito a si mesmo. Mas o método, a forma como você vai fazer isso, pode ser adaptado. Não se trata de ser rígido, mas de ser resiliente. Se a primeira tentativa não funcionar, não se desespere. Reavalie a forma, mas mantenha o seu propósito. A clareza interior, vinda da certeza de que você está agindo com virtude, é a sua maior aliada. Lição 2.
Virtude, a única coisa boa. A próxima lição nos leva ao coração do estoicismo. A ideia de que a virtude é o único bem verdadeiro. Virtude para os estoicos não é apenas um conceito abstrato, é a excelência do caráter. É sabedoria, justiça, coragem e temperança. E a autoafirmação saudável é um ato de pura virtude. Quando você se afirma, você está exercendo a coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. É ter medo de decepcionar, de causar conflito, de ser mal interpretado e, mesmo assim, escolher falar a verdade. É a coragem de ser vulnerável, de expor suas necessidades e de colocar limites, sabendo que isso é o que é certo para você. Essa é a coragem que te liberta. A autoafirmação também exige justiça, mas não se trata de justiça em um tribunal. É a justiça consigo mesmo. É reconhecer que suas necessidades e seus limites são tão válidos quanto os de qualquer outra pessoa. É tratar a si mesmo com o mesmo respeito e consideração que você daria a um amigo. Se você se negligencia, se você se coloca em segundo plano para agradar os outros, você está agindo de forma injusta consigo mesmo. A autoafirmação é um ato de autodefesa e de autorrespeito, e isso é um ato de justiça. Pense na sabedoria. A sabedoria estoica nos ensina a ver as coisas como elas realmente são, sem o filtro das nossas emoções e julgamentos distorcidos. A sabedoria na autoafirmação é saber quando falar, como falar e o que falar. É a capacidade de analisar a situação com clareza, sem se deixar levar pela ansiedade ou pela raiva. É a sabedoria que te diz que você não precisa explodir para ser ouvido, que a calma tem um poder que a agressividade nunca terá. É saber que uma palavra dita com tranquilidade e intenção é muito mais eficaz do que um grito cheio de frustração. E por último, mas não menos importante, a temperança. A temperança é o controle sobre os nossos impulsos, o equilíbrio. Na autoafirmação, a temperança é a capacidade de expressar suas necessidades sem agressão, sem culpa, sem drama. É a serenidade. É falar o que precisa ser dito e, então, manter a paz interior. É a moderação que evita que você se torne excessivamente reativo ou emocional. É a temperança que te permite se posicionar com dignidade, sem ser dominado pelas emoções do momento. É a temperança que nos protege de cair na armadilha de tentar controlar o resultado da nossa comunicação, em vez de focar apenas no que podemos controlar. Lição 3. A prática da indiferença seletiva. E agora vamos para uma lição que pode parecer radical, mas que é incrivelmente libertadora. O conceito de indiferença seletiva. Para os estoicos, algumas coisas são indiferentes, o que significa que não são inerentemente boas ou ruins. Riqueza, fama, saúde, até mesmo a opinião dos outros. Apenas a virtude é boa e o vício é ruim. O resto é indiferente. Quando se trata de autoafirmação, o que é indiferente? A reação do outro. Se o seu amigo aceita seu limite, é uma indiferença preferível. Se ele não aceita, é uma indiferença não preferível. Mas em ambos os casos, a opinião dele não muda o seu valor ou a validade da sua necessidade. A sua paz de espírito não pode ser refém do humor de outra pessoa. E aqui está a sacada. O que te impede de se afirmar não é a ação do outro, mas o seu apego à reação dele. É o seu desejo de ser sempre aceito e validado que te amarra. A indiferença seletiva nos convida a soltar essa corda. A dizer para nós mesmos, eu vou me expressar com a maior clareza e gentileza possível. Eu vou me posicionar. O que o outro fizer a partir daí não é da minha conta, não é meu problema. Eu não posso controlar a reação dele. Eu não vou sofrer por algo que está fora do meu controle. Essa mentalidade é um superpoder. Ela tira a pressão, a ansiedade, a necessidade de aprovação que sufoca a nossa voz. Pense em Marcos Aurelius, o imperador filósofo. Ele tinha que tomar decisões que afetavam milhões de pessoas.
Ele não podia se dar ao luxo de se preocupar com a opinião de cada um. Ele tinha que agir com base em princípios, em justiça, em sabedoria. Ele precisava se afirmar, impor sua vontade para o bem do império. E ele fazia isso sem se perder na ansiedade do que os outros pensariam dele. Claro, ele estava em uma posição de poder, mas o princípio é o mesmo para nós. A sua vida é o seu império. A sua paz interior é o seu tesouro, e você não pode arriscá-la por algo tão fugaz e incerto quanto a opinião dos outros. A autoafirmação, sob a luz da indiferença seletiva, se torna um ato de autossuficiência e de serenidade. Você se afirma não para obter uma reação específica do outro, mas porque é a coisa certa a se fazer. É a ação virtuosa. E uma vez que você a faz, você volta para si mesmo, para sua paz. Você solta o resultado e, com isso, solta o peso da ansiedade e do medo. É um ato de amor próprio e de liberdade. É a prática de reconhecer que o único julgamento que realmente importa é o seu próprio, quando você se olha no espelho e sabe que agiu com integridade. Lição 4. A comunicação efetiva e o silêncio estratégico. Agora, vamos colocar a filosofia na prática. Como traduzimos tudo isso em palavras e ações? A autoafirmação estoica não é apenas sobre o que você pensa, mas sobre como você se comunica. E a comunicação, para os estoicos, é uma ferramenta de virtude. É um meio de expressar a verdade de forma clara e respeitosa. Primeiro, use a linguagem do eu. Em vez de dizer, você sempre faz isso, o que é uma acusação, tente algo como, eu me sinto desrespeitado quando isso acontece. Ou em vez de, você precisa mudar, diga, eu preciso que você me ajude a resolver isso. Focar na sua própria experiência e necessidade retira o componente de culpa e coloca a conversa em um lugar mais construtivo. É a sua necessidade, é o seu sentimento, e isso não pode ser negado. Segundo, seja claro e conciso. A filosofia estoica valoriza a precisão. Não enrole, não dê voltas. Vá direto ao ponto. Use frases curtas e diretas. Se o seu limite é não, diga não. Não adicione desculpas e explicações intermináveis que podem ser usadas contra você. Se você precisa de ajuda, diga, eu preciso de ajuda com isso, por favor. A clareza é um ato de honestidade, e a honestidade é uma virtude. Terceiro, pratique o silêncio estratégico. Nem toda situação exige uma resposta imediata. Às vezes, o silêncio é a sua maior ferramenta de poder. Quando alguém tenta te pressionar, ou te provoca, ou te manipula, não se sinta obrigado a preencher o vazio com palavras. Respire. Olhe nos olhos da pessoa. O silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer argumento. O silêncio mostra que você tem controle sobre si mesmo, sobre suas emoções, que você não será provocado. É a temperança em ação. É um não dito sem nenhuma palavra, e muitas vezes é a resposta mais eficaz que existe. E por último, a prática da empatia estoica. Não se trata de concordar com a outra pessoa, mas de entender a sua perspectiva. Dizer algo como, eu entendo que você queira que eu faça isso, mas no momento eu não consigo. Isso demonstra que você ouviu e validou a outra pessoa, ao mesmo tempo em que se manteve firme em seu próprio limite. A empatia cria uma ponte, mesmo quando você precisa colocar um muro. A autoafirmação não precisa ser um confronto, ela pode ser uma negociação, uma conversa, um ato de respeito mútuo. A chave é manter a sua calma, o seu controle e focar na sua virtude. Se a outra pessoa responder com raiva, o problema é dela, não seu. Você fez a sua parte, você agiu com sabedoria, com coragem, com justiça e com temperança. E essa é a única coisa que realmente importa. Parabéns! Se você chegou até aqui, é porque a busca por uma vida com mais propósito e tranquilidade realmente ressoa com você.
A sua disposição em mergulhar no estoicismo e entender como ele pode transformar algo tão íntimo quanto a autoafirmação é um sinal de que você está no caminho certo. Lembre-se, o maior valor do estoicismo não está em saber a teoria, mas em praticá-la dia após dia. E cada passo que você dá, mesmo que pequeno, te afasta da ansiedade e te aproxima da serenidade que tanto buscamos. O caminho estoico é uma jornada de autoconhecimento e aprimoramento contínuo. É um compromisso com a sua própria paz interior. Não subestime o poder de uma pequena mudança de perspectiva ou de uma nova ferramenta de comunicação. A filosofia só ganha vida quando é aplicada nas pequenas e grandes decisões do seu dia a dia. E a sua presença aqui, até o final deste vídeo, mostra que você está mais do que pronto para colocar a mão na massa. Se você se identificou com esse conteúdo e quer continuar a sua jornada em busca da sabedoria estoica, considere se juntar à nossa comunidade. Aproveite esta pausa e inscreva-se no canal Reflexões Estoicas e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Juntos, podemos continuar a explorar como a filosofia pode nos ajudar a viver uma vida mais virtuosa, mais tranquila e mais plena. Para quem busca aprofundar ainda mais seus conhecimentos, a equipe do canal preparou uma sugestão especial. Deixarei no comentário fixado deste vídeo um link para um e-book completo sobre os princípios do estoicismo. É um guia prático para aplicar esta filosofia na sua vida e fortalecer ainda mais o seu caminho em direção à sabedoria e à paz. Agora, vamos para a última e mais valiosa lição da reflexão de hoje. Lição 5. A prática da tranquilidade e a autoafirmação. Chegamos ao ponto final. E o que é o ponto final? A tranquilidade. A autoafirmação não é um fim em si mesma. É um meio para um fim. E o fim é a paz interior, a serenidade. A busca por uma autoafirmação saudável, no final das contas, é a busca por uma vida mais tranquila e harmoniosa. A cada vez que você se afirma com base nos princípios estoicos, você está treinando sua mente para ser mais resistente, para ser mais serena. Você está fortalecendo o seu caráter. E cada vez que você age com virtude, com a coragem de ser honesto, com a justiça de se respeitar, com a sabedoria de ser claro e a temperança de ser calmo, você está construindo a sua tranquilidade. É como um músculo que você exercita. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. Muitas pessoas se sentem culpadas depois de se afirmarem. Aquele sentimento de eu magoei a pessoa ou eu fui egoísta. O estoicismo nos ajuda a combater essa culpa. A culpa só faz sentido se você agiu de forma viciosa, se você foi injusto, se você foi desonesto. Mas se você agiu com virtude, se você se expressou com respeito e clareza, não é espaço para culpa. Você agiu de forma nobre, você agiu de forma virtuosa. E essa é a única coisa que importa. A culpa é um julgamento sobre o seu caráter. E se o seu caráter está em ordem, a culpa não tem onde se apoiar. A autoafirmação saudável, a forma estoica, não é sobre ganhar uma batalha. Não é sobre impor a sua vontade. É sobre viver em harmonia consigo mesmo. É sobre honrar suas necessidades e seus limites. É sobre ser honesto com os outros. E isso, por si só, é um ato de profunda tranquilidade. Porque a tranquilidade não vem de um mundo que sempre concorda com você, mas de uma mente que está em paz consigo mesma. Uma mente que sabe que agiu de acordo com o que a cerca. E essa paz, essa serenidade, é inabalável. Pense nisso. Você já se sentiu ansioso por não ter se afirmado? Por ter engolido palavras? Esse é o preço que pagamos. A autoafirmação é a cura para essa ansiedade. É o ato de nos libertar, de honrar a nós mesmos e de construir, tijolo a tijolo, uma vida de serenidade e virtude. Então, o que aprendemos hoje? Que o caminho para uma autoafirmação saudável é um caminho de virtude, de sabedoria e de paz. Não é sobre gritar mais alto ou ser agressivo,
É sobre entender o que está sob seu controle, a sua intenção, a sua clareza, a sua calma. É sobre exercitar a coragem, a justiça, a temperança e a sabedoria. É sobre praticar a indiferença seletiva, entendendo que a reação dos outros não define o seu valor. E, finalmente, é sobre usar a comunicação como uma ferramenta para a tranquilidade, não para o conflito. Esse é o caminho estoico. E como toda jornada, ele exige prática. Ninguém se torna um mestre em autoafirmação da noite para o dia. Mas cada pequeno passo, cada pequeno não dito com calma, cada limite estabelecido com dignidade, te aproxima da paz interior que você tanto deseja. Se você se identificou com esse conteúdo e quer continuar a sua jornada em busca da sabedoria estoica, considere se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal Reflexões Estoicas e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e compartilhe com alguém que também precisa encontrar a sua voz. Obrigado por ter assistido e até a próxima reflexão.